Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel, este é mais um Rapidinhas do Cruel, com a presença hoje do Sub Yuri, que está aqui mais nervoso que outra coisa, porque nós vamos falar de uma coisa que você sabe mais do que eu. CNC. O que significa CNC, Yuri? CNC significa consensual, não consensual. Isso, que em português seria consentir e não consentir. Acho que é uma tradução melhor, né? Eu nunca encontrei uma tradução boa, assim, pro português, mas acho que consentir e não consentir seria melhor. Certo, e aí vamos pensar. A ideia do consentimento tá em concordar com as práticas que as coisas vão fazer, que a gente vai praticar, certo? Certo. Quando a gente consente em não consentir, o que a gente diz, o que o Bottom diz pro Top quando ele fala que joga esse tipo de jogo? É que o consentimento, ele é dado previamente e não necessariamente no momento em que a cena vai acontecer. Certo. E que ele não é dado necessariamente com tudo que tá envolvido no que vai acontecer. Ele é um jogo muito próximo do Fear Play. Muito próximo. Fear Play é o jogo do medo, né? De jogar com o medo, né? O Fear Games e tal. Que Exato. É provocar o medo no outro, deixar o outro nesse estado de insegurança. Que eu acho que tá um pouco nesse lugar, né? As pessoas acham que o CNC tá no rolê de eu vou fazer aquilo que eu quero e dane-se. Não, não é isso. Existe a conversa, existe os acordos, existe aquilo que eu posso, que eu não posso fazer, mas a partir do momento que o jogo começa, o poder do sub de decidir a intensidade, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, como vai ser feito, a hora que vai terminar, quando vai terminar, ele quase desaparece, certo? É que depende. Sempre depende. A gente tem que falar um pouco em linhas gerais, assim. Existe palavra de segurança no CNC? Então, é onde mais existe a palavra de segurança, é no CNC. Muitas vezes em que eu jogava, eu até combinava uma palavra de segurança específica pro CNC, na qual as outras palavras acabam perdendo um pouco tanto do valor, porque essa palavra ela teria o poder de desligar tudo. É o poder certo. de... Então, mas aí, não, por exemplo, no que eu digo, quando a gente fala, só você tem que enquadrar um pouquinho. Né? Quando a gente fala da questão da palavra de segurança, né, que é o vídeo que eu falei sobre isso, tem a palavra de segurança que termina. Essa existe. O que talvez não tenha é a palavra para pausar um pouco, para dar aquela descansada, para diminuir. Essa em si não, certo? Essa em si não ou existe. você para ou não para. Isso. Então esse é muito importante, porque eu falei no vídeo do Safe Word, falei que CNC não tem palavra de segurança. Tem. É que ela serve muito mais no sentido de a gente vai parar o que está acontecendo porque eu cheguei no meu limite. E não necessariamente isso acontece porque a pessoa foi má com você ou ela jogou de uma forma. É porque você chegou no seu limite e dali para frente não vai rolar mais nada que seja prazeroso, certo? E tem um rolê assim que o CNC, acima de tudo, eu acho, pelo menos pra mim, a maior graça é que ele é um jogo de confiança. Então, ele parte do princípio de que ou você confia muito na pessoa em que você vai jogar, ou você confia muito em você mesmo dentro daquela prática. Certo. É algo que você já faz há muito tempo, é algo que você já entende há muito tempo sobre como... que você vai ser capaz de parar se estiver indo para o lugar errado. Isso, que você vai ser capaz de parar antes de ir para o lugar errado, que você vai ser capaz de cuidar de si mesmo se for pro lugar errado, e que você vai ser capaz de perceber isso antes. E o CNC, ele traz um risco, assim, que é muito desconhecido, que é um risco para a pessoa que é dominante. Então, é muito comum que no CNC, se tem uma palavra justamente de fora, né, das palavras de segurança que as pessoas jogam, né, tem... como você explicou no vídeo, que tem o amarelo para reduzir e o vermelho para parar. Geralmente no CNC se combina uma palavra para além disso. O vermelho para parar, ele não atende ao CNC, porque o drop do CNC, ele é diferente.
Ele é sempre mais emocional, porque você tá jogando com algo que realmente... radicalizando, né, esticando a corda, deixando o jogo em si mais radical, mais visceral, por assim dizer, e explorando coisas que até pro top, até pro dominador ou pra dominadora, às vezes é novo, né, de lidar com emoções ou acontecimentos. Porque não se trata de um spanking pesado, não se trata de um fisting profundo, não se trata de sei lá, qualquer coisa. Está muito mais ligado a uma ideia de abstração total do controle, né? O sub e o bottom tá ali completamente à mercê das vontades, claro, do que foi pré-estabelecido, do que pode, do que não pode, porque existem essas regras, existem limites, mas ele tá muito mais numa ideia de esticar o limite, de esticar a atenção do eu posso. É também um jogo de superação. Eu posso mais, eu quero ir mais, eu quero com confiança, com segurança, saber até onde eu posso ir, né? Então, por isso que talvez tenham mais subs adeptos do CNC do que tops, de fato. E o CNC eu acho que ele bate muito nessa casa que você falou de outras emoções, de você muito tanto ressignificar quanto você desligar completamente. Um CNC ele é muito mais comum em relações 24/7 ou em relações mais longas, embora ele seja muito popular entre pessoas que estão conhecendo o BDSM e que tem algum fetiche que considera extremo ou que considera muito fora da curva. Então a pessoa entra muito nesse universo de CNC, mas essas são as pessoas que aí quando praticam tem um drop e não comunicam direito, não voltam direito e não ficam muito bem com aquilo que fizeram. É uma prática muito... que não se tem muita noção dos perigos, porque ela pode ser algo extremamente simples. Sim. Eu tinha um amigo que praticava um CNC que pra mim era completamente absurdo, que era um CNC que envolvia comida. Ele não gostava de comer algumas coisas, e ele sabia que aquilo era importante pra ele era completamente anti-legumes, assim. Então eles tinham um acordo de CNC em que o dom dele fazia ele comer legumes. E aquilo era muito, assim, dropável pra ele. E é muito louco você parar pra pensar em algo tão simples que tivesse que ser executado com tanto cuidado. Você falou dos drops, eu vou abordar num vídeo específico de drop, que eu acho que é importante, que eu preciso gravar também, ainda não gravei, que é também falar um pouco sobre arrependimento para sessões e tudo mais. Mas no CNC, o risco de subdrop ele é muito maior do que numa prática mais leve, apesar de poder ser uma prática extrema, com muito spanking, com muita dor, com muita humilhação, com muito qualquer coisa. Uma prática de CNC, ele caminha, né, por essa linha em que o drop é muito mais comum. Então, para o top, para o dominador, é importante ter consciência e entender e saber ler o outro, porque às vezes a pessoa vai dropar e ela não vai conseguir falar a palavra de segurança, porque ela vai entrar no subspace, no subdrop, que ela não vai conseguir pedir para parar, assim. Então, é importante ter um olhar, requer muito cuidado, requer muito respeito, requer saber o que você está fazendo, que eu acho que isso é muito importante. Tem muita gente que começa jogando com o CNC achando que é assim, mas não. CNC funciona muito melhor quando você tem um jogo que está acontecendo há mais tempo, né? Quando você tem um rolê de que você sabe que o outro pode confiar em você e você pode confiar no outro. Porque, de fato, ter a responsabilidade afetiva de cuidar do drop, de acolher, trazer de volta, localizar, e é muito um jogo mental mesmo. Às vezes o drop acontece com coisas que a gente nem tá preparado para lidar, acha, né? A gente tem inúmeras histórias que eu já contei de pessoas que aguentam o spunk pra caramba, mas aí você bate de uma forma, bate de um jeito, bate com um negócio, e isso faz com que a pessoa desencadeie uma série de memórias, e isso dropa. E aí, então, o que fazer no drop, né? Que eu sempre lembro e repito para as pessoas que no BDSM não se trata de se der errado, mas sim quando der errado, porque eventualmente vai dar errado. E quando a gente joga com uma prática que é muito limítrofe,
a chance de dar errado aumenta mais e mais. Então, sempre tenham consciência dos riscos das práticas que a gente está fazendo, porque tendo consciência dos riscos, a gente sabe como lidar quando a merda acontece. E um ponto importante no drop, que já aconteceu comigo, é que o CNC ele traz um risco de drop pro dominante muito forte. Porque não é um jogo que tá todo mundo acostumado, e a grande parte do CNC ele parte do submisso, porque ele parte de um desejo maior de ressignificar ou de explorar um limite que ambos já sabem que é extremo. E por ser algo tão extremo, se perde um pouco dessa comunicação de saber quando deu errado. Se perde um pouco essa noção de, nossa, será que a pessoa, meu submisso que estava jogando comigo, realmente lembrou da palavra de segurança, mas não falou? Será que ele realmente gostou? Será que ele realmente tem noção disso? Porque a linguagem corporal muda, a relação muda e o feedback ele fica muito estranho, muito diferente. E isso pode afetar muito a mente de quem foi o dominante do rolê. De sentir que ultrapassou um limite para além daquele que poderia ser ultrapassado, né? De se sentir uma pessoa ruim, de sentir que perdeu o controle de alguma forma, de sentir que gostou demais de algo que não deveria ter gostado. E quando isso aconteceu comigo, assim, foi muito marcante, porque eu não sabia lidar. Ninguém fala sobre como sub lidar no dia seguinte porque o Dom dropou, assim, tipo, foi... A gente também precisa de carinho. E foram muitas palavras de reafirmação e foi muito um rolê que eu já jogava há um tempo. Que eu sabia como dizer pra ele que eu tava bem, que eu sabia demonstrar pra ele que eu tava bem, que eu sabia demonstrar pra ele que aquilo era importante pra mim, que eu gostava de praticar aquilo, que eu tinha gostado, e isso foi muito importante pra ele, assim, e foi muito difícil pra ele dizer que tinha dropado, né, porque tem um rolê de não mostrar fragilidade, né, então... De não mostrar fragilidade, e de estar preocupado demais que a outra pessoa estivesse frágil, de isso estar te fazendo frágil. Então, sei lá, eu acho que CNC... é uma comunicação muito importante. Se você tem a mínima dúvida, se você tá tipo, meu Deus, essa pessoa, será que ela iria parar? Se isso, por mais que isso seja excitante de alguma forma, ele é um red flag gigantesco, assim. Daquelas coisas que a fantasia é sempre mais interessante e mais excitante do que a realidade, né? Tipo, práticas mais... enfim, não dá pra falar aqui, senão a gente vai ser derrubado. Mas isso aqui tá virando um episódio de The Big Bang Theory, né? Quase 15 minutos de vídeo. E acho que mais alguma coisa para acrescentar sobre o CNC? Acho que não. Se gerar dúvida, comenta aqui embaixo, a gente grava outro vídeo depois e tirando outras dúvidas. Mas é isso, gostaram da presença? Tá vendo? Tava aqui morrendo de medo sobre isso, eu praticamente obriguei. A gente jogou CNC pra você estar aqui nesse vídeo. Esse vídeo é um CNC. Isso, completamente desconfortável, ultrapassando todos os limites. Mas é isso. Gente, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Tchau!